O que começa com uma leve fraqueza pode terminar com uma cadeira de rodas. Pode parecer exagero, mas não é. A perda de massa muscular é um dos principais fatores que levam pessoas acima dos 60 anos a perderem a independência, sofrerem quedas e até mesmo desenvolverem doenças graves. Hoje vou te revelar a como reverter esse quadro e devolver a energia e resistência que você pensou ter perdido para sempre. Mas antes de iniciarmos, já deixa o seu nome nos comentários e a cidade de onde está nos assistindo. Adoraríamos te conhecer melhor. Você já notou que subir escadas parece mais cansativo do que antes? Que carregar as sacolas do mercado exige mais esforço do que deveria. Talvez até mesmo levantar-se do sofá esteja se tornando uma tarefa difícil. Isso não acontece de repente. A perda de força e de massa muscular é um processo silencioso. Um dia, você percebe que as roupas estão mais folgadas nos braços e pernas, mas a barriga parece a mesma, ou até maior. O corpo sente, mas a mente insiste em acreditar que é só um cansaço passageiro. O problema é que, se nada for feito, isso só vai piorar. A força vai diminuindo, a postura começa a sofrer, e quando menos se espera, surgem as quedas, as dores constantes e a dificuldade para fazer atividades simples do dia a dia. Isso não é um sinal de idade avançada, mas sim de algo que pode ser evitado. A boa notícia é que existe um alimento capaz de interromper esse processo, restaurar a força e devolver a energia que parece estar escapando. E hoje, você vai entender exatamente o que está acontecendo com seus músculos e como impedir que eles continuem desaparecendo. Essa perda muscular tem um nome. Os médicos chamam de sarcopenia. Um termo complicado para algo muito simples de entender. Com o passar dos anos, o corpo começa a perder músculos de forma natural, mas essa perda não é inevitável. Ela acontece porque o organismo deixa de produzir certos hormônios essenciais e começa a absorver menos proteínas e nutrientes, que constroem e protegem os músculos. A cada ano, essa perda pode chegar a 1% do músculo total. Parece pouco, mas ao longo de 10 anos, isso significa uma redução de 10% da massa muscular. Em 20 anos, o número sobe para 20%. E é exatamente assim que muitas pessoas chegam à terceira idade sem força suficiente para caminhar, se levantar ou até mesmo segurar objetos pesados. Muita gente acredita que basta comer bem e praticar exercícios para resolver o problema. Mas a verdade é que, depois dos 50 anos, o corpo já não processa as proteínas da mesma forma. Você pode consumir carne, ovos, feijão, e ainda assim continuar perdendo massa muscular se não estiver fornecendo ao corpo o nutriente certo, para que ele realmente use essas proteínas da maneira correta. E é aí que entra um erro grave que a maioria das pessoas comete. Elas pensam que só aumentar a quantidade de proteína já é suficiente para recuperar os músculos, mas esquecem de um detalhe fundamental. O problema não está apenas na ingestão de proteínas, mas sim na capacidade do corpo de absorvê-las e utilizá-las de forma eficiente. Existe um nutriente específico que reativa esse processo. Ele faz com que as proteínas consumidas sejam absorvidas e aproveitadas corretamente pelos músculos. Sem ele, o corpo continua destruindo fibras musculares, sem conseguir regenerá-las na mesma velocidade. E esse nutriente essencial está presente em um único grupo de alimentos que a maioria das pessoas ignora ou consome em quantidades insuficientes. Peixes gordos como salmão, sardinha e cavala contêm um composto poderoso chamado ômega 3. Este ácido graxo essencial tem um papel fundamental na reconstrução muscular. Ele reduz a inflamação, evita a degradação do músculo e estimula a síntese de novas fibras musculares. Além disso, melhora a circulação, permitindo que os nutrientes cheguem mais rápido aos músculos, acelerando a recuperação e o crescimento. Estudos científicos comprovam que pessoas acima dos 50 anos que consomem regularmente o ômega 3 não apenas interrompem a perda muscular,
mas também aumentam sua força e resistência. Em uma pesquisa publicada no British Journal of Nutrition, idosos que suplementaram com 3 gramas de óleo de peixe por dia durante 6 meses tiveram um aumento significativo na força muscular. Outro estudo conduzido pela Washington University School of Medicine revelou que idosos que consumiram essa mesma quantidade ganharam até 4% de massa muscular e melhoraram em até 15% a sua força física. E o motivo disso está na ação anti-inflamatória do ômega 3. Com o passar do tempo, o corpo entra em um estado de inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação não causa dor visível, mas atrapalha a capacidade do organismo de regenerar os músculos. O resultado é uma degradação muscular constante, que vai reduzindo a força sem que a pessoa perceba. O ômega 3 combate essa inflamação na raiz, permitindo que os músculos voltem a crescer naturalmente. Ele age como um desbloqueador, liberando o caminho para que as proteínas da dieta sejam realmente transformadas em músculos novos e fortes. A maioria das pessoas não percebe, mas o verdadeiro motivo pelo qual seus músculos estão sumindo não é apenas a falta de proteína, mas sim a incapacidade do corpo de utilizá-la corretamente. Sem o ômega 3, todo esse processo continua comprometido. Você pode até comer mais carne, tomar suplementos proteicos e fazer exercícios, mas sem esse nutriente essencial, os resultados serão lentos ou praticamente inexistentes. O segredo não está apenas em aumentar a ingestão de proteína, mas sim em dar ao corpo as condições certas para que ela seja aproveitada da melhor maneira possível. E a boa notícia é que incluir o ômega 3 na dieta é muito mais simples do que parece. Para quem gosta de peixes, basta consumi-los pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Mas se isso não for possível, existem alternativas eficazes que garantem a dose correta desse nutriente todos os dias. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Como inserir o ômega 3 de maneira prática na rotina, quais as melhores fontes desse nutriente e como garantir que ele realmente funcione para fortalecer os músculos. A partir dos 50 anos, não basta apenas consumir proteínas. O corpo precisa estar pronto para aproveitá-las corretamente. E agora que já ficou claro que o ômega 3 é a chave para esse processo, o próximo passo é entender como incluí-lo na alimentação de maneira prática e eficiente. Peixes gordurosos como salmão, sardinha e cavala são as melhores fontes naturais desse nutriente. Eles fornecem uma alta concentração de ácido eicosapentaenoico e ácido docosahexaenoico, mais conhecidos como EPA e DHA. São exatamente esses dois componentes que atuam diretamente na reconstrução muscular. Mas aqui surge um problema. Muitas pessoas simplesmente não consomem peixes gordurosos com a frequência necessária. Algumas por falta de hábito, outras por não gostarem do sabor, e há também quem evite por questões financeiras. Afinal, peixes como salmão podem ter um custo elevado. Mas isso não significa que o processo precise ser interrompido. Existem outras formas de garantir que o corpo receba a quantidade ideal de ômega 3 sem precisar gastar fortunas ou mudar completamente os hábitos alimentares. Para quem não consegue consumir peixe pelo menos 3 vezes por semana, a melhor solução é o uso de suplementos de óleo de peixe. E essa escolha precisa ser feita com atenção, porque nem todos os suplementos disponíveis no mercado possuem a qualidade necessária para entregar os benefícios esperados. O primeiro ponto a observar é a concentração de EPA e DHA. Muitos produtos contêm grandes quantidades de óleo, mas doses muito pequenas dos compostos ativos. Para que o suplemento seja realmente eficiente, a soma do EPA e DHA precisa ser de no mínimo 1000 mg por dose. Mas a alimentação por si só não é suficiente. Para que o corpo aproveite todo o potencial do ômega 3 e fortaleça os músculos da maneira correta, é preciso adotar algumas práticas que potencializam seus efeitos. O primeiro passo é garantir uma ingestão adequada de proteínas ao longo do dia. E aqui vale um alerta importante.
Comer um grande volume de proteína em uma única refeição não traz o mesmo efeito de distribuí-la corretamente ao longo do dia. O ideal é consumir entre 20 e 30 gramas de proteína em cada refeição principal, garantindo um fornecimento constante de aminoácidos para os músculos. Boas fontes incluem ovos, carnes magras, iogurte natural e combinações vegetais como arroz com feijão ou quinoa com lentilhas. Além disso, a hidratação desempenha um papel essencial nesse processo. Músculos desidratados são músculos fracos. Mesmo pequenas reduções no nível de hidratação corporal podem afetar a contração muscular, reduzir a resistência e aumentar a fadiga. A recomendação ideal é consumir pelo menos 30 ml de água por quilo de peso corporal diariamente. Chás naturais como chá verde também podem ser incluídos, pois possuem propriedades anti-inflamatórias que ajudam na recuperação muscular. Outro fator muitas vezes ignorado, mas extremamente importante, é a qualidade do sono. Durante o sono profundo, o corpo libera hormônios responsáveis pela regeneração muscular, como o hormônio do crescimento. Quando o sono é interrompido ou insuficiente, esse processo fica prejudicado. Criar uma rotina noturna tranquila, evitar cafeína à noite e manter um ambiente escuro e silencioso pode fazer uma grande diferença na recuperação muscular. Mas talvez a peça final desse quebra-cabeça esteja na movimentação do corpo. Muita gente acredita que apenas atividades intensas são eficazes para fortalecer os músculos, mas a verdade é que pequenas ações diárias já fazem uma enorme diferença. Movimentos simples como levantar-se da cadeira sem apoio dos braços, subir e descer na ponta dos pés e fazer flexões de braço contra a parede, ativam os músculos e ajudam a evitar a perda de força. Estudos mostram que pessoas acima dos 60 anos que realizam esse tipo de exercício regularmente conseguem reduzir em até 40% o risco de quedas e melhorar significativamente o equilíbrio e a mobilidade. Não é necessário frequentar academias ou levantar pesos pesados. O que realmente importa é manter o corpo ativo de maneira constante. E para aqueles que ainda duvidam do impacto dessas mudanças, basta observar casos reais de pessoas que reverteram a perda muscular e recuperaram a independência com ajustes simples na rotina. Como o caso de Dona Alice, que aos 74 anos sentia que suas pernas estavam cada vez mais fracas. Caminhar longas distâncias já não era mais uma opção, e até mesmo carregar sacolas do mercado havia se tornado um desafio. Mas ao seguir uma estratégia simples, incorporando o ômega 3 à sua alimentação, ajustando a ingestão de proteínas, aumentando sua hidratação e praticando pequenos exercícios diários, ela conseguiu recuperar sua força e energia. Em apenas 3 meses, ganhou 4 quilos de massa muscular e voltou a realizar suas atividades sem dificuldades. Histórias como essa mostram que a perda muscular não é um destino inevitável. Com as estratégias certas, é possível manter a força, a vitalidade e a independência por muitos anos. E tudo começa com pequenas mudanças que, quando aplicadas corretamente, transformam completamente a saúde muscular e a qualidade de vida. Agora que ficou claro como reverter esse processo, o próximo passo é colocar tudo isso em prática. Qual dessas estratégias você pretende adotar primeiro? Compartilhe sua experiência, curta este vídeo e ajude mais pessoas a descobrirem como manter seus músculos fortes em qualquer idade.